Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. 346, contagem regressiva, quase chegamos ao final de uma leitura maravilhosa e intensa da parte de Deus para conosco e nós para com Ele, de um relacionamento através das Sagradas Escrituras para a gente conhecê-lo cada vez mais. E isso é muito bom. Eu estou usando esse método, até uma pessoa comentou aí que é um dos melhores que ele gosta demais e isso é muito bom. E existem desafios como ler a Bíblia inteira em 6 meses, em 3 meses. Aí estamos falando de uma leitura intensa. E leitura daí em voz alta acaba sendo um pouquinho mais complicado a gente fazer tão intensamente, porque daí a voz parece que não aguenta. Eu preciso de um descanso. Mas dá para se fazer a leitura, ler com a mente e estar concentrado, ok? E também quero falar algo que foi bastante útil para a gente ver, é isso aqui. Existe um vídeo sobre essa tabela que eu deixo ele aqui em cima, o cardzinho, para que você possa ir lá, conhecer essa tabela e também usá-la, baixar. Aí você imprime, faz o que você quiser. E nós estamos aqui em Amós, estamos lendo Amós, que é aqui, ó, bem aqui, que ele fala que foi no tempo de Uzias e no tempo de Jeroboão, lembrando que aqui está Acasias, rei de Judá, mas ele também era conhecido como Uzias. Acasias era o nome dele, Uzias era o nome real dele, beleza? Então, vá lá, muito bom, vai ser edificante, eu espero que dessa forma você também possa aproveitar e crescer no Senhor com conhecimento e sabedoria, beleza? A tabelinha gratuita, você não paga nada, vá lá, usufrua isso de forma maravilhosa, ok? Vamos embora para a nossa leitura de hoje então, 346. Muito bem. Agora vamos continuar aqui. Me perdoe. Dá uma limpada na garganta. Acho que eu tinha que estar. Hoje eu tinha que estar com minha água, não café. Mas vamos lá. Estamos aí na nossa leitura, estamos quase no finalzinho, 346, e assim avançando para o final de uma jornada com o Senhor na Palavra de Deus. Nós juntos, e agradeço aqueles comentários, poucos ali que eu tenho, mas aquilo me anima bastante, sabendo que temos uma e outra pessoa. Se atingisse uma pessoa que fizesse essa jornada junto comigo, seria muito legal. E assim, nessa minha jornada eu perdi um amigo, ele estava começando, ele buscou a restauração do Senhor, ele estava lá em Berlim, e ele tinha uns desafios e eu orando com ele toda semana, de 15 em 15 dias, no começo toda semana, depois 15 em 15 dias, e ele estava acompanhando a leitura junto comigo nesses vídeos, e assim, só de pensar que ele, nessa jornada junto comigo, ele não finalizou a leitura num ano, mas ele estava tão feliz de poder ouvir a palavra de Deus, de estar envolvido com a palavra. E a gente nunca sabe o tempo, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. E a gente precisa aproveitar ao máximo o que nós temos. Beleza? Então abre lá, Amós 7, 1, 9, 15. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra. Essa safra está estressante. Não, entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando eu tinha acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderia Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça.
Esse fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, por favor, como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer, diz o Senhor Deus. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente. Fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar. Mas em Betel, daqui em diante você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vai e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, os seus filhos e as suas filhas cairão à espada, a sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão. E perguntou: o que você está vendo, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disso, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitado e abaixará como o rio do Egito? Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luta e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como o dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei toda a terra fome, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha só, vai chegar um dia que o pessoal vai ficar faminto. Qual que é o... gente do céu, há uns 2 anos Deus está me incomodando. Gente, o meu povo não lê Bíblia. O meu povo não lê as minhas palavras. O meu povo vai chegar um momento que vai ter fome e daí não vai ter pão. Como eu vejo vídeo aí no Instagram de um senhorzinho, eu vou postar ainda um dia aqui,
Vou colocar lá no meu Instagram o senhorzinho. Gente, eu queria tanto poder ler ele com uma Bíblia na mão. Eu gostaria tanto de poder ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, saber o que Ele quer de mim. Mas eu não posso, eu não sei ler. Tem tanta gente que pode ler e não lê. Voltemos aqui. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando as palavras do Senhor, mas não a acharão. Olha só. Vamos procurar. Senhor, fala a nós. E o Senhor não vai falar. Naquele dia, as moças bonitas e jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, e tão certo como vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, ele me disse, bata nos capitéis das colunas para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso me ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é que toca na terra e ela se derrete, e todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Alguns pegam isso daqui e diz que a terra é plana. Não é isso, tá bom? Cuidado. A ciência já mostrou, Deus nos deu inteligência, a ciência, e a terra é redonda. Quer dizer, meio achatada, ok? Mas não vamos entrar nessa premissa. Então, por favor, só porque o Senhor firmou a sua abóbada sobre a terra, não quer dizer que a terra aqui é a terra tem um domo e o sol e a lua, eles fazem isso. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Como é que o sol vai estar aqui? Se o sol está aqui, ele pode iluminar toda a terra. Então, fazendo isso, o sol não consegue. Ele vai brilhar para todos os cantos. Então, não importa se ele esteja lá no Japão, vai brilhar aqui. E já foi refutado isso. O pessoal foi lá provar que a Terra é plana lá no Ártico, no Sul, no Norte, e eles falaram, é verdade. Chegaram no Ártico, o Sol fazendo assim. Chegaram no Sul, o Sol fazendo assim. E aí? Não adianta. Não adianta. Ok? Então, cuidado. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito e filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Assim como se sacode trigo na pendeira, sem que um grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, o mal não nos alcançará nem nos encontrará. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome,
diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo, o meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhe dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Apocalipse 3, 7 a 22. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu aguardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. O que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui é interessante, gente. Você pode pesquisar, quando ele fala assim, você é nem quente nem frio, você é morno. O que acontece? Nessa cidade, Laodiceia, tinha dois rios, de certa forma, dois rios que vinham de outras duas cidades. Eu acho que uma era de Colosso, agora não lembro a outra cidade. Mas uma delas era de frios. Desculpe. De rios bem gelados e outra de águas termais. E as de águas termais, elas tinham propriedades de restauração, cura, né? Eram boas para feridas e coisas e tal. Então ela tinha suas propriedades de cura. E outro rio era um rio fresco, era um rio que era bom para saciar a sede, abastecer a cidade. E elas tinham as suas propriedades. E quando Deus está falando aqui, você era nem frio nem quente, antes fosse frio ou quente, não tem nada a ver assim, eu sou quente no Senhor, na fé, ou sou frio, eu tenho desdém pelo Evangelho, ou eu sou crente ou não sou. Meio termo, não gosto. Não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ser um povo. Vamos citar um exemplo. Vamos usar uma analogia aqui. Deus está falando assim para nós. Ou você é uma... Você tem que ser um dos... Pode ser um dos dois. Pode ser os dois ou pelo menos um dos dois. Uma igreja que cura, um povo que cura, ou um povo que sacia a sede. Um dos dois. Agora, meio termo. E o perigo é que quando você canaliza e você traz essa água para a cidade, ela se torna o quê?
A água fria fica morna. E a água quente fica morna. Perde-se as propriedades que foram criadas para a ação, né? Uma de cura, uma de saciar. Perde-se um pouquinho esse frescor e perde-se a cura. E era exatamente isso. Chegava morno e aqui está falando isso, ó. Eu prefiro que você seja frio ou quente. Sacia a sede ou você cure. Agora, como nesse meio do processo fica morno, a água não fica boa. E aí é por isso que existe esse contexto aqui. Então não tem nada a ver com ser crente ou não ser crente e estar em cima do muro. Não tem nada a ver com isso. É ser relevante, tá? Continuando, depois de muita explicação. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Salmos 131, 1, 3. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Provérbios 29 e 23. O orgulho de ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E assim, acabamos a nossa leitura de 346. Amanhã a leitura já é mais rápida. Deixa eu ver os próximos. Aí tem Jonas. 346. Tchim, feito. Sem mais delongas. Dito tudo isso, eu sou o pastor Chriser. Assine o canal, ative o sininho, dá um like, compartilhe e comente. E o YouTube terá o maior prazer de entregar cada vez mais esse conteúdo para as pessoas. Eu vi que alguns vídeos deram um pico lá. Gente, aqueles que foram lá, viram um pouquinho, não acharam legal, tal, dá uma chance. Vai lá, dá uma chance para Jesus ou procure uma leitura que te agrade melhor. Mas aqui eu quero inspirar você nesse caminho. Deus abençoe e nos vemos na leitura de amanhã.